Vocês estão me ouvindo? Ok. Tudo bem? Tem. Gente, olha só. Nós vamos trabalhar, né, na aula semanal de hoje, um assunto que é muito importante. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma sequência de aulas sobre esse assunto e hoje vai ser a primeira aula, tá? Mas primeiro eu quero cumprimentar vocês com a Shalom, com a paz perfeita do Senhor Jesus, né? E que vocês possam ser encontrados nessa paz, nessa inteireza, né? Que é essa paz perfeita que só Yeshua pode dar, ok? É a minha oração, o meu desejo, com relação a todos vocês. Hoje, nós vamos começar um estudo que, na verdade, vai chegar, o objetivo é chegar nas profecias apocalípticas, tá? Mas a base é como entender as profecias do Antigo Testamento e como entender essas profecias usando o hebraico bíblico, sabe? É um assunto que eu já trabalhei um tempo atrás, não sei quem se lembra, quem já participou, mas é um assunto que sempre é recorrente no sentido de que sempre tem dúvidas e sempre tem alguém, né, que precisa saber, e o óbvio, ele sempre precisa ser dito, tá? Um tempo atrás, me parece 2 anos atrás, eu fiz um desafio do hebraico bíblico, e esse desafio, né, se chamava Fim dos Tempos. Era uma série de leituras, né, de textos apocalípticos que depois a gente explicava. Mas eu notei a necessidade, né, da base, ou seja, né, a gente começa a casa do alicerce. Então, nós vamos trabalhar essa base, tá bem? Então, vamos lá. Olha só, primeiro que a gente precisa saber, né? Vamos lá, a gente fala assim, as profecias do Antigo Testamento, mas são tantas, né? E cada uma tem uma característica, cada uma tem um tipo diferente. Então, em primeiro lugar, vamos nós lá, né, saber quais são esses tipos, né? Quais são esses tipos de profecias que a gente encontra no Antigo Testamento, tá? E eu vou começar lá do primeiro, né? Que é a profecia preditiva, ela se chama assim, né? Preditiva, que é aquela que prevê, ou seja, são as profecias que preveem eventos futuros. Elas podem se referir a questões específicas, elas podem, né, se referir a questões mais amplas, específicas, por exemplo, né, o nascimento de Yeshua, o nascimento do Messias, ou a queda de uma nação. Então, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, tá? Que é Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz assim: porque o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, ok? Então, é uma profecia preditiva, aconteceu, né? Prevendo um evento futuro. Depois a gente tem uma outra no Novo Testamento, que é Mateus 24, 1 e 2, tá? Que prevê a destruição de Jerusalém, né? Mateus 24, 1 e 2 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? Então, são profecias, né, preditivas, prevêem.
A gente tem também um outro tipo de profecias, que são as condicionais. Elas estão vinculadas ao comportamento humano ou a alguma ação humana, tá? Se, por exemplo, né, se o povo se arrepender ou se agir de uma determinada forma, né, esse cumprimento da profecia ele pode ser alterado. Eu vou dar um exemplo que é no livro de Jonas. Jonas profetizou a destruição de Nínive, de acordo? Mas a cidade se arrependeu e foi poupada. Jonas nem ficou bravo, mas a cidade se arrependeu, né? Jonas 3,10 diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, o arrependimento converteu o coração do Senhor, tá? Muito bem. Um outro tipo de profecia que a gente tem no Antigo Testamento é a profecia messiânica. Essas profecias, é claro, se referem ao Messias, né? Hamashia, o Salvador prometido. Elas detalham sua vinda, missão, reinado. Então, o texto é grande, eu não vou falar ele todo aqui, mas eu acredito que todos vocês já leram Isaías 53, não é verdade? E também vale a pena ler Miqueias 5:2. Mas tem uma, sim, mas tantas e tantas profecias no Antigo Testamento que apontam, né, para o Messias, ok? São as messiânicas. E a gente tem também as profecias apocalípticas, tá? Essas profecias, elas revelam eventos cósmicos, o fim dos tempos, juízo final, tá? E a gente tem, né, estudando no livro de Daniel e o próprio livro de Apocalipse, né, com esse exemplo de profecias, porque os textos são assim, são textos do gênero apocalíptico, tá? Por exemplo, os sonhos de Daniel, né, os sonhos de Nabucodonosor, né, em Daniel 2, são, né, profecias apocalípticas. Muito bem. A gente tem também um outro tipo de profecia, que é aquela que é cumprida literalmente, ou seja, está escrito e é cumprida exatamente como está escrita, tá? Então, isso é uma característica delas. Elas são cumpridas exatamente como foram escritas. Por exemplo, o nascimento de Jesus em Belém em Mateus 2, 1 e 6. Tá? Mateus 2, de 1 a 6. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aí repete o que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Né? Essas profecias, esse texto, ele está em Miqueias 5:2, Números 24:17 e 2 Samuel 5:2, tá? O nascimento
também Miqueias 5:2, né? A estrela, Números 24:17, a alusão à estrela do Oriente, né? E segundo Samuel, segundo Samuel 5:2, faz alusão de Messias como rei pastor. Então, ou seja, um conjunto de profecias, né, usado para escrever um texto no Novo Testamento, tá? Muito bem. Aí a gente tem também as profecias contextuais. As profecias contextuais, o próprio nome já diz, né? O contexto histórico e cultural influencia a forma do conteúdo dessas profecias. Vou dar um exemplo, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui, gente. O livro de Ezequiel, as profecias de Ezequiel, que foram escritas durante o exílio babilônico, né? E essas profecias refletem essa época, né? Porque elas só fazem sentido dentro do contexto histórico específico em que foram pronunciadas, tá? Ou seja, o exílio aconteceu de 597 a 586 a.C., né? Então, teve a queda de Jerusalém, a destruição do templo, tá? Então havia uma crise espiritual e de identidade do povo. Ezequiel, ele não fala para todos os tempos, sentido imediato, né? Ele fala para uma geração específica, vivendo uma crise específica, com problemas específicos. Por isso a gente chama essas profecias de contextuais, tá? Mas, professora, qual era esse contexto? Né? Só para ter uma referência. Muito bem, ali. O povo estava dividido em dois lugares: parte no exílio da Babilônia, né, onde Ezequiel estava, e parte ainda em Judá, acreditando, né, sim, que nada de grave estava acontecendo. Tem duas audiências ali: os exilados, que achavam que o exílio seria curto, e os que ficaram, achando que Deus jamais destruiria Jerusalém, tá? Ou seja, chegou aquele ponto que Ezequiel precisava corrigir os dois, entendem? Então, foi essa a base das profecias de Ezequiel, tá? Mas a gente ainda tem, né, uma série de profecias que são as de consolação, as de esperança, tá? E essas profecias, elas têm esse objetivo, né, de dar conforto, de dar esperança ao povo de Deus em tempos difíceis. Isaías 40, capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 5, é um bom exemplo de uma profecia de consolação. O texto diz assim, é, do 40 em diante, 40 do verso 1 em diante, até o 5, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, porque a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Lembrando que Senhor, nesse texto, todas as vezes que aparece, né, na nossa Bíblia está em letra maiúscula, é o tetragrama Yud, Re, Vav, Re, né, o nome de Deus. Muito bem. E a gente tem, né,
as profecias que todo mundo acha que só existe essas profecias, que são as profecias de exortação. Claro que homens de Deus foram usados para exortar, mas não são as únicas profecias que existem, tá? Essas profecias de exortação, são a chamada ao arrependimento, à mudança de vida, né? Algum episódio que precisa ser é, revelado. Então, é importante atentar para elas também, tá? E isso, ah, é claro que o texto traz muito, principalmente o texto bíblico do Antigo Testamento, principalmente no que se refere, né, sempre chamando Israel ao arrependimento, a andar nos caminhos do Senhor, né, à obediência. Então, sempre tem, né? Sempre tem um texto assim. Agora, gente, esses são os tipos de profecia. Agora, quem é esse ser, né, que traz a profecia? Ou seja, quem é, né, o profeta? É tão importante quando entender o que é uma profecia, é entender quem é o profeta, né? É, tão importante quanto a mensagem é aquele que traz a mensagem, né? Ou seja, não aquele, mas a autoridade daquele que traz a profecia, né? A qualificação daquele que traz a profecia, né? A ideia essencial da palavra Navi, que é o profeta em hebraico, é de porta-voz autorizado oficial. Ok? Vou repetir. Navi, né? A ideia principal dessa palavra no hebraico é porta-voz autorizado ou oficial, né? Isso é importante. Esse conceito, ele se baseia no uso geral da palavra, né, na Torá, né? Se baseia nisso. E importante também, né, é ver três, três pontos que são muito importantes, né, que referendam essa questão da autoridade. Bem, o primeiro texto se refere à última das, né, famosas objeções que Moisés levanta para não ser o porta-voz nomeado por Deus junto aos filhos de Israel e Faraó. Lembrados? Né? Como Moisés colocou empecilho para não ser essa pessoa? Está lá em Êxodo 6, de 28 a 30. Né? Êxodo 6, de 28 a 30. É, Êxodo 7, 1 e 2 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus, letra minúscula Deus aqui, tá? Sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta, ou seja, Arão será autorizado, ou seja, aquele que fala oficialmente, né? Moisés recebia a mensagem e Arão, Arão tinha, né, a autorização oficial de transmitir a mensagem, né? E continua o texto, Deus falando com Moisés: Tu falas tudo o que eu te disser, te ordenar a Arão, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, né? Ou seja, né, a autoridade. Bem, portanto, qualquer que seja a origem da palavra, o Navi é alguém autorizado a falar em nome de alguém, tá? Pois o Arão, falando em lugar de Moisés, né, é Navi de Moisés, profeta de Moisés. Muito bem. Segundo ponto.
O segundo ponto vem logo após um incidente em que Arão e Miriam, né, se atrevem a tomar o lugar de Moisés como mediador, né, na revelação de Deus, na revelação divina. Tem Números 12, né, de 1 a 2. Nesse caso, o próprio Senhor, né, veio a intervir, declarando que somente Moisés teria uma conversa direta com o Todo-Poderoso e que ele, no entanto, né, se comunicaria com os profetas através de sonhos e visões. Né? Números 12, 4, 8 tem essa referência. O que fica sem ser dito, mas é pressuposto e é claramente afirmado em outras passagens, por exemplo, quando a gente vai ler Jeremias 23, é que um Navi, né, um profeta de verdade, poderia ser porta-voz divino se Deus lhe tivesse, né, verdadeiramente dado uma mensagem, ainda que de forma, né, às vezes obscura, às vezes não entendendo bem, ainda que Deus tivesse dado uma mensagem obscura para anunciar, mas essa mensagem ela vem e viria de Deus, tá? Então é um pressuposto, tá? A mensagem precisa vir do Senhor. O terceiro ponto, né, ocorre logo depois a morte, né, do grande legislador Moisés. Tendo em vista o fim das comunicações, né, face a face, modo de dizer, né, mas Moisés falava com Deus, de Deus com Moisés, né, o que que acontece? Houve um anúncio formal da existência do ofício de Navi de uma forma contínua. Ou seja, né, depois da morte de Moisés, houve a institucionalização do ofício de profeta. Entendem? Esse é o ponto. Tá? Na passagem de Deuteronômio 18, 9 a 22, né, o Senhor, Adonai, formalmente proibiu qualquer envolvimento com as falsas práticas, né, pagãs de Canaã. Proibido. Depois disso, tendo afirmado que uma linhagem de profetas falaria ou escreveria com a mesma autoridade de Moisés, né? A mesma autoridade com que Moisés tinha falado, né, e escrito, Deus deu ordem aos israelitas para prestarem aos profetas a mesma obediência. Deuteronômio 18, verso 15, no verso 18 e no verso 19. Tá? A mesma obediência que ele tinha determinado que dessem a Moisés. Tá? E aí, também, no texto bíblico, foram anunciados cinco, cinco sinais de confirmação de que a pessoa é verdadeiramente um profeta, ok? Então, a gente tem o Salmo 74, 9, né? Mateus 12, 38 e Atos 2, 2. Então, quer ser assim. Primeiro, o profeta deve ser israelita, ou seja, escrito lá, no meio dos seus irmãos, tá? Não de fora, do meio dos seus irmãos. Segundo, ele falaria em nome do Senhor, em nome de Adonai, né? Ele é a voz do Senhor. Fala em nome de, né? Incorrendo em pena de morte no caso de falsamente se alegar que falava em nome de Deus. Tá? O terceiro sinal, né, é o conhecimento sobrenatural do futuro próximo
né, deveria ser um sinal que fora realmente designado por Deus. Falar com conhecimento de causa, conhecimento de causa. O quarto, o profeta poderia realizar um sinal, um milagre, né? Algo que chamasse atenção para aquilo que ele estava falando. E o quinto, que é o teste, né, verdadeiro, né, é a extrema conformidade, né, às revelações anteriores. Ou seja, não podia haver desacordo entre o que o profeta dizia com as revelações que já haviam sido dadas. Tá? Poderia haver uma confirmação ou acréscimo de alguma coisa. Tá? Muito bem. Então, os que vieram depois de Moisés, eles, né, confirmaram o que Deus já tinha falado para Moisés, né, e continuaram, né, nessa linha. Tá? Essa quinta, ela é muito importante, e o capítulo 13 inteirinho de Deuteronômio, né, fala disso. Capítulo 13 inteiro, ok? Isso é importante. Muito bem. Passado isso, né, de quem é o profeta, quais os tipos de profecia, quem é o profeta, ah? A gente não tem, né? é, Tem um pastor meu que usava uma figura muito interessante, né? Que quando não é uma profecia, é uma profetada. Então, não, profetadas aqui, não, né? São homens, né? Escolhidos por Deus com essa qualidade, com essa característica, que traziam a mensagem de Deus para o seu povo. Tá? Agora, essa mensagem, essa mensagem, ela foi registrada, ela foi escrita, tá? O Antigo Testamento, a Taná, foi escrito, todo escrito. Muito bem. E a gente precisa, né, saber, sabe? Assim, eu vou falar uma coisa muito óbvia, mas muito óbvia. A gente precisa saber a formação, né, do texto do Antigo Testamento. E a gente precisa saber a formação da Taná, para a gente entender que, muitas vezes, o que a gente considera profecia, no contexto hebraico, não é, ok? Não é. Então, a gente vai passar por esse percurso aqui agora, tá? Lembrando que nós estamos criando uma base, um alicerce, para poder construir sobre ele, ok? Muito bem. A cristandade, de uma forma geral, né? A cristandade inclui toda a cristandade, né? Da cristandade católica à advinda da Reforma, né? Toda a cristandade usa Antigo Testamento ou Velho Testamento. É uma expressão cristã, ok? Então, não tem porquê, sendo professora de hebraico, usar só Taná, mas eu uso também Antigo Testamento, ok? Não porque o texto é antigo, não. Mas eu tenho uma parte ou outra, eu tenho duas partes. O mais correto seria eu usar, né, parte um e parte 2. Seria o ideal, né? Mas não fui eu que dividi. Então, né, tá? Vou usar Antigo Testamento, tá? Muito bem. Esse texto que a gente tem, que a gente chama de Antigo Testamento, ele é igual, tá, ao texto da Taná. Não tem nenhuma diferença, tá? A Reforma, ela absorveu, né, os livros canônicos da Bíblia hebraica,
ponto. Claro, traduzidos cada um para o seu idioma, né? Mas ela absorveu isso. Né? Estes livros, eles narram, né, a aliança entre Deus e o povo que Deus formou, o povo de Israel, né? E depois renovada em Yeshua, em Jesus Cristo. Muito bem. Os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos em 13 séculos. 13 séculos, 1.300 anos. Cada século tem 100 anos, 1.300 anos. Ou seja, do século, né, 13 antes de Cristo até o século, né, até um século primeiro antes de Cristo, ok? E eles contam a história de Israel, desde a origem, né? Nômade, seminômade, das primeiras tribos, até, né, ali o período intertestamentário, quando vem depois o Messias. Foi escrito em 3 idiomas, ou seja, o, em 2 idiomas, no hebraico e uma parte pequena em aramaico. Tá? Outra coisa muito clara, os livros originais, aquilo que foi escrito, né, não chegou até nós. As tábuas do testemunho não chegaram até nós. Né? Os escritos, os livros dos reis, não chegaram até nós. Tá? Eles se deterioraram, perderam-se com o tempo, né? E isso se deu por conta da diversidade de materiais em que foram registrados, ora em papiros, pergaminhos, materiais diferentes, né? Para nós, né, o Antigo Testamento é considerado, ele é o anúncio, né, profético e a preparação para a chegada de Yeshua. Ou seja, o, teve, né, em Gênesis 1 e 2 a maravilha da criação. Em Gênesis 3 a queda. E a partir daí, o trabalho de Deus, toda a preparação, né, para a redenção do homem em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Do capítulo 3 do capítulo, termina o capítulo 3, no capítulo 3 começa a história da nossa redenção, sabe? E isso é importante, né? E é importante também saber que o Novo Testamento, ou seja, tudo que viria, está escondido, né? Ali no texto do Antigo Testamento, né? E quando eu leio o Novo Testamento, eu encontro o Antigo Testamento ali dentro, né? Eles se comunicam, eles se completam enquanto texto. Mas a gente precisa saber essa divisão de livros e a diferença entre os dois. Tá? No nosso caso, a gente tem uma divisão que trata, primeiro, de um Pentateuco, Pentateuco, 5 livros. Tá? Então, que pro povo judeu é a Torá, o ensino, tá? E que conta a história de Israel desde a criação até a morte de Moisés. Tá? E para nós é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nomes advindos, né, do grego. Depois, para nós, a gente tem livros históricos. Então, eles estão a maior parte do Antigo Testamento, e neles vem a história de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até a época, né, antes de Jesus. Então, a gente tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Bom,
Depois, a gente tem os livros poéticos e de sabedoria, tá? Que são textos em linguagem poética, carregados de metáforas, mas também de ensinamento, tá? Então, tem esse objetivo, ensino também, né? E a gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, tá? Muito bem. E aí a gente tem os Navi, os Neivim, os profetas, né? A nossa divisão é de profetas maiores, né? Não porque eles são maiores, não, né? É por conta, né, da extensão de texto, tá? Não é por causa da importância, não. Então, a gente tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E tem os profetas menores, ou os 12, né? Um conjunto de livros menos extensos. Oséias, Joel, Amós, Jonas, Obadias, né? Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por último, Malaquias. Tá? Então, né, na, na Bíblia, nossa Bíblia ficou assim. E é a Bíblia que você encontra em qualquer parte do mundo do cristão. É essa, ok? Tá? Muito bem. O Taná, né? Taná é a mesma, né? É a base, né? Do Antigo Testamento, ou seja, né? Nós temos uma tradução da Taná, que é em hebraico. A Taná, né? É o cânone, quer dizer, é a base do nosso cânone cristão, tá? E ali, né, verdadeiramente, a gente tem textos de Daniel de Esdras escrito em aramaico, tá? O texto mais usado, né, é chamado do texto massorético, que é que vem com a sinalização, tá? São 24 livros, 24 livros. O nome, né, Taná, é um acrônimo. O que é um acrônimo? Ele é formado a partir das três primeiras letras, tá, das divisões tradicionais do texto massorético, ou seja, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, ensinamento, tá? Neviim, profetas, Ketuvim, escritos, né? E resulta, né? Taná, ok? E o Taná, ele foi passado de geração em geração na forma escrita, conforme a tradição, né? Primeiro a tradição hebraica e depois a tradição rabínica, tá? De transmitir, isso foi transmitido de boca a boca, né? Face to face, né? E essa tradição, né, com a explicação de todo o conteúdo, ficou conhecida como tradição oral, né? Com a tradição oral, a tradição oral. O, a subdivisão, né, nos 24 livros, não tem como, na nossa Bíblia, primeiro Samuel e segundo Samuel, é um livro só, né? Segundo rei, primeiro rei, segundo reis, não, né? Crônicas, não, é um livro só. E Esdras e Neemias são um livro só também, tá? Então, e os 12 profetas menores também são considerados um livro só. Por isso são 24 livros, tá? Em hebraico, a maioria dos livros, né, ao menos na Torá, o livro tem o nome da primeira palavra daquele texto, tá? Então, por exemplo, a primeira parte, né, Torá, significa ensino. Nós conhecemos por Pentateuco, ou 5 livros de Moisés, né? Eu tenho Bereshit, Bereshit, que literalmente significa no início, tá? E é Gênesis. Eu tenho Shemot, né? Shemot,
literalmente significa nomes. Então, eu tenho ali Êxodo. Depois eu tenho Vaikra, tá? Eu tenho Vaikra e Vaikra vai ser o Levítico, tá? Depois eu vou ter o Bamidbar. Bamidbar, no deserto, Números. Depois eu tenho Devarim. Devarim, que significa literalmente palavras, tá? É o Deuteronômio. Deuteronômio tem os três discursos, é o resumo, né, de toda a Torá, tem os três discursos de Moisés, os três discursos finais que preparou, né, prepara para a morte dele. Aí depois a gente tem, né, a segunda parte, que são os profetas. São os profetas. Nevim, Nevim. E aí a gente vai ter os livros dos profetas. Ou seja, né, a gente vai ter os profetas antigos. Olha só, aí a gente tem Josué, Juízes, Samuel e Reis. Ok? Tá? Depois a gente tem os últimos profetas, tá? Que são os principais. Isaías, Jeremias, Ezequiel. E depois a gente tem os últimos profetas, os 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Daniel não é incluso nos profetas, tá? Na Bíblia hebraica. Tá? Ele é incluso tá? Nos escritos, então tem que prestar atenção. Tá? Os livros de Ketuvim escritos, né? Ou seja, praticamente histórias, tá? Então, a gente tem Salmos, Provérbios e Jó. Depois a gente tem Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, tá? E Daniel, que é um livro, Esdras, Neemias, que é um livro só, e Crônicas, tá? Então, essa é a divisão da Bíblia, né, hebraica, ok? Então, quando a gente vai contrapor a questão do profético, a gente precisa prestar atenção na questão, né, do que a gente está propondo de profético, falando de profético, e com relação aos livros também da Bíblia hebraica, ok? Do que a tradição hebraica, do que eles, né, consideram que é profético ou não, tendo em vista que é assim desde o primeiro século. Essa divisão é a divisão, né, que era já feita ali, ok? Quando, no Isaías 61, quando Jesus é chamado à leitura, né, ele leu uma Haftará, profeta. Haftará, a porção da Paraxá é na Torá. A Haftará nos profetas ou às vezes nos escritos. Entende? Então, a gente precisa prestar atenção. E a leitura, o calendário de leituras também da judaico ajuda muito, porque quando a gente lê uma profecia, geralmente tem um texto de referência na Torá, e um texto de referência também nos escritos. Então, a gente pode linkar, né, os três aspectos, ok? E é isso. Olha, gente, hoje essa é a base que eu queria trazer para a nossa próxima aula, ok?
Na nossa próxima aula, nós vamos falar de fim dos tempos, tá? O que que é fim dos tempos? O que que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? Né? Quais os textos falam de fim dos tempos? Tá bem? Então, a gente vai colocar mais um tijolinho, né, na nossa construção, tá? E a gente vai começar a subir a parede, tá? Ok? E aí a gente se vê na próxima semana, tá bom? Às 19 horas, aqui, na mesma Bete Hora, no mesmo Bete Canal. Tá ok? Tá? Não esquece, tá? Hoje foi a base e agora é o alicerce. E agora a gente vai começar a construção no assunto, tá? De como compreender, como entender, né, as profecias usando o hebraico bíblico. Mas primeiro, a gente tem que criar uma base, não é isso? Então tá bom. Vejo vocês na semana que vem, tá? Shalom, Deus abençoe grandemente, né? Que até lá vocês tenham Obrigada, uma professora. semana muito, muito abençoada, viu? Vocês também aí Amém. do Instagram, uma semana abençoada para todo mundo, tá bom? Shalom, Shalom. shalom, shalom, Noeli, shalom, Shalom, professora. shalom.